E mais uma canalice foi feita contra o zagueiro, bom zagueiro, aliás, ídolo da torcida, ou de boa parte dela, da torcida do Lyon, o brasileiro Marcelo, né, Mauro César Pereira, no jogo de ontem, contra o Red Bull Leipzig, um jogo heróico até do Lyon, né, que perdia por 2-0, acabou conseguindo a classificação para as oitavas de final da UEFA Champions League, eliminando o Zenit, ironicamente, né, um time até que tem boa parte de sua torcida racista, né. E aí, Mauro, o que aconteceu? Relate pra gente aí. Bem, o time conseguiu a classificação, né? E ao final do jogo, um torcedor do próprio time francês, do Lyon... Foi depois do jogo? Depois do jogo, integrante de um grupo chamado Bad Guns. Esse grupo, até dei lendo a respeito, é um grupo que já teve várias ligações aí com movimentos de extrema-direita. Alguns caras faziam, segundo relatos, saudações ou usavam símbolos ligados ao nazismo, a SS, esse tipo de coisa. A SS. E um deles entrou com uma espécie de uma bandeira, uma faixa, né, em campo, com o desenho de um burro, e com Marcelo em francês escrito alguma coisa na linha: Marcelo, vai embora, né? E chamando evidentemente de burro o jogador brasileiro. A figura de um burro não está fazendo um elogio, né? E pedindo que ele vá embora do clube. Não foi a primeira vez que houve esse tipo de reação desse grupo com relação a esse jogador. E o Memphis Depay, que passou pelo Manchester United, não deu certo, é muito imaturo. É holandês, né? Holandês, agora é o capitão do time, né? Foi inclusive colocado como capitão do Lyon pelo técnico Rudi Garcia, agora no mês passado. Que é negro. Justamente, é negro, o Depay. Que tem uma história até bem complexa, né? Com o pai dele e tal, não se relacionava, problemas sérios aí na infância e tal. E ele saiu em defesa do Marcelo, do brasileiro, e imediatamente foi lá peitar os caras. Aí o maluco dobrou a faixa, voltou para a torcida, os outros reagiram também, foi uma grande confusão. Outros jogadores do Lyon se envolveram, né, contra a própria torcida, né? Enfim, e o Marcelo foi vítima aí dessa cretinice racista, desse grupo de imbecis que integra essa torcida do Olympique de Lyon. E legal a atitude do Depay, capitão do time. Foi solidário, né? Na hora foi lá e comprou a briga do colega, algo que deveria ser comum, né? A gente percebe, em geral, o que acontece. O jogador que é atingido fica furioso, muitas vezes quer sair de campo, ele fica sozinho. Ele fica sozinho. Você não vê ali fechar ali os 11 mais os reservas. Técnico, como em grande parte dos casos. Deveria ser aquele comemoração de gol, quando faz aquela pirâmide humana, junta todo mundo, vem todo mundo junto lá peitar os caras. Os 11 mais os reservas, o dirigente, todo mundo deveria ir junto ali e tomar satisfação. O adversário. O adversário também. Que negócio é esse aqui, amigo? Pô, mas não. O cara fica sozinho, máximo um, e ontem o Depay foi lá e comprou a briga. Achei bem bacana a atitude dele, corajosa, né? Porque ele também é negro, mas ele é o jogador importante do time, fez o gol da classificação. Isso. Não era alvo das ofensas, mas independentemente até da sua cor, da sua pele, acho que teria tido essa atitude, porque foi corajoso e está se mostrando um jogador que está amadurecendo e preocupado com, ao que tudo indica, com os companheiros. Imagino que por isso mesmo virou capitão do time na escolha do técnico, que chegou há pouco tempo, né? O Silvinho era o técnico, saiu, né? O Rui Garcia foi contratado e acho que rapidamente detectou ali uma liderança interessante, e ontem aconteceu essa situação. O Marcelo já jogou na Turquia, já jogou na Polônia, já jogou na Alemanha e hoje atua no futebol francês, está com 32 anos. Não pode o jogador ir embora do clube por conta de meia dúzia de imbecis, né? Eu acho que isso vejamos também como o Lyon vai se comportar com relação a isso, né? E acho que aquela coisa que eu falo aqui no Brasil, acho que vale para qualquer parte do mundo. Não adianta proibir o grupo, proíbe o CPF do cara, pega o cara, proíbe esse cara de ir no jogo, processa esse cara criminalmente, se as leis francesas permitirem isso, que aí depende, né? Em alguns países há um rigor maior na legislação e outros nem tanto com relação a ações de xenofobia, racismo, homofobia, etc. Então, não sei exatamente como é na França, mas dentro do que for possível, deveria ser processado esse cara, expulso do estádio definitivamente, e os outros que fizerem a mesma coisa, que façam uma fila e que passem pelo mesmo processo. Aí você consegue eliminar esses elementos do ambiente do estádio de futebol, afastá-los do clube, né? Porque não adianta, você proíbe o grupo, não tem o nome do grupo, mas os caras vão. Não adianta nada. Quando você começa a punir o elemento pela atitude que teve, aí a coisa começa a mudar. Isso é a mesma coisa que no Brasil. Proibida a torcida organizada tal. E daí os caras vão lá do mesmo jeito. Agora, se você proibir os imbecis, você
até começa a limpar um pouco o ambiente na torcida organizada, porque a tendência é o quê? Se você não permite no futebol, pertencendo a um grupo ou não, que você tem atitudes assim ligadas ao futebol, a tendência é que aquele ambiente vai ficando um pouco diferente, né? Com pessoas que vão ali para torcer, que querem se unir para torcer pelo time, né? Para acompanhar o time, viajar com o time, ir juntos ao estádio, que é uma coisa legal. Você ir ao estádio de futebol, fazer a festa com seus amigos e com pessoas que você vão se tornar seus amigos, porque vocês têm uma coisa em comum, que é a paixão por um clube, né? Você não precisa ter obrigatoriamente a violência embutida aí, mas fazem as coisas da maneira errada. Aí você proíbe o grupo, e isso até une mais os caras ainda. Une mais ainda e permite que os elementos continuem, seja por violência, seja nesse caso por racismo, né? Mauro, vamos aos fatos aqui cronológicos, até colocando um contexto histórico nessa história. Como é que é o nome desse grupo de idiotas aí? Bad Guns. Bad Guns, tá bom, até em inglês, né? O que seja ser contraditório, porque existe uma rixa histórica entre França e Inglaterra, né? Por causa das várias guerras ali. Mas, bom, a Inglaterra matou a cobra e mostrou o pau. Nesse final de semana, naquele jogo entre City e United. Esse jogo foi no sábado, né? Foi no sábado. Em que o Fred foi bater um escanteio, um idiota lá ficou provocando ele com ofensas racistas. Esse cara foi banido, é um torcedor do City. Esse cara foi banido do estádio, nunca mais vai poder assistir a um jogo do Manchester City. E ele foi preso. Ou seja, a resposta foi dada em 24 horas, né? Sim. Um pouco mais do que isso. Então, na Inglaterra, porque na Itália os caras punem o concreto. O concreto, até onde eu saiba, pode me provar aí, arrumar um jeito de provar que eu tô errado, mas até onde eu saiba, o concreto não xinga ninguém, não ofende ninguém. Na Itália, o que eles fazem? Teve ofensa racista aqui, puma, eles fecham o setor do estádio, como se isso adiantasse alguma coisa, né? Mas, e é assim, quando eu vejo esses idiotas, você falou aí num grupo que faz saudação nazista, né, usa símbolos da SS, aquela organização nefasta, né, que foi comandada pelo Heinrich Himmler, um carniceiro, Schutzstaffel, por isso a SS. Na França, a França foi ocupada pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, aliás, com o governo fantoche lá, a República de Vichy, comandada pelo Marechal Pétain. O Charles de Gaulle foi lá para a Inglaterra, tentar comandar a resistência da Inglaterra. Mas, os caras foram invadidos, isso não faz um século, isso foi no contexto histórico, né, Mauro? Outro dia, se a gente pegar a história da humanidade, foi ontem. Os caras foram invadidos, os caras marcharam sobre a França, vários franceses, os maquis morreram, né, na linha Maginot lá e tal, e os caras fazem saudações que remetem aos invasores de então. É realmente incompreensível. Claro, são idiotas imbecis, não dá pra cobrar uma coerência na cabeça desses caras.